Olá pessoal, queria compartilhar com vocês uma linda história que me tocou muito, com uma mensagem incrível para o mês de Elul agora que a gente está e para se preparar para Rosh Hashanah. Certa vez, há 80 anos atrás, mais ou menos, aqui em Israel, numa época de muita dificuldade, que as pessoas literalmente não tinham o que comer, muita pobreza, quem que morava aqui em Israel naquela época passou por muita dificuldade. Uma história assim incrível que aconteceu naquela época foi o seguinte: nas escolas, hoje em dia, se você vai numa escola, num jardim, a quantidade de doces e balas e bolos que dão para as crianças é uma quantidade absurda, assim. Não é à toa que a gente torra muito dinheiro no dentista, várias caras de tanto doce que as crianças comem. Mas naquela época, literalmente, as pessoas não tinham o que comer. Comiam tinha um pão que a família dividia, uma família de 10 pessoas comendo uma fatia por dia. Tinham crianças que chegavam, às vezes, na escola e desmaiavam de fome. Era uma situação bem difícil. E mesmo no colégio, quando tinha uma festinha, tem a festa do Humash, quando as crianças aprendem, começam a estudar o Humash nos colégios religiosos e tal. Em geral, hoje em dia, que nem eu falei, tem muitos doces e tal. Naquela época, o colégio não tinha nenhuma oportunidade de oferecer nada, de tanto que os recursos eram precários. Certa vez, um professor, um rebbe no seu colégio com seus alunos, ele queria comemorar uma festa do Humash. A esposa dele, que era uma mulher muito virtuosa, ela falou: olha, eu não quero que a gente faça uma festa sem dar alguma coisa, algum doce, algum bolo para essas crianças. Então ela foi economizando um pouco de farinha que ela tinha aqui e lá, foi guardando durante algumas semanas. Depois ela fez o bolo com cascas de laranja, com coisas não tinham, que tinha chocolate, açúcar e tudo, com matéria-prima que ela tinha, ela fez um bolo caprichado e cada aluno ia receber uma fatia só, era o que eles podiam oferecer. Para os alunos foi o maior doce, coisa mais incrível que eles podiam receber. Uau, era um sonho receber um pedaço de bolo naquela época, um sonho. E obviamente os alunos ficaram mega felizes e cada um comeu o bolo assim saboroso, que delícia, cada pedacinho assim como se fosse o maior banquete do mundo. Um aluno muito especial, ele naquele momento que ele viu aquele doce, ele quase se emocionou. Uau, que vontade que eu tenho de comer esse bolo, faz tanto tempo que eu não como algum doce, algo assim. Mas ele se lembrou do pai dele, que o pai dele muitas vezes abre mão da sua própria comida para dar para os filhos, um pai tão dedicado, tão especial, que ele gosta tanto do pai dele. E ele falou: olha, sabe de uma coisa? Essa fatia do bolo eu vou guardar para meu pai. Agora o pessoal não acha que foi fácil para ele. Ele viu seus amigos degustando o bolo. Ai, começou a sair a saliva da boca dele, assim, ai, que delícia. Até que em um certo momento a tentação falou mais forte, ele pegou o bolo e deu uma pequena mordida. Depois ele falou: não, deixa esse bolo do lado, eu vou dar ele para o meu pai, não vou comer ele. Assim, ele teve uma grande guerra interna e no final ele venceu: vou guardar esse bolo para o meu pai, para o Abba. Bom, no próximo recreio, os garotos que ainda não tinham devorado o bolo guardaram um pedacinho para continuar essa degustação maravilhosa e estavam comendo o bolo, cada pedaço assim, curtindo. E de novo bateu aquela vontade no garoto assim: nossa, mas eu quero tanto comer esse bolo, mas eu quero dar para o meu pai, sabe, aquela guerra interna. Até que ele pegou o bolo do outro lado, deu mais uma pequena mordida assim. Depois ele falou: não, eu quero guardar para o meu pai, não vou comer esse bolo. Depois ele novamente venceu essa batalha interna e finalmente guardou o bolo no guardanapo e foi para a casa dele depois desse grande teste. Chegou em casa e falou: pai, eu tenho uma surpresa para você. Abba, vem. O pai ficou: uau, filho, o que foi? Hoje a gente teve a missivá do Humash, uma festa incrível, e eu guardei um presentinho para você, pai, que você é um pai maravilhoso, a gente te ama muito, assim. Ele falou: o que você guardou para mim, filho? Aí o filho tirou do bolso dele um pequeno guardanapo que estava embrulhado lá, a fatia de bolo, e ele falou para o pai dele: pai, aqui ó, guardei um bolo para você, de todo meu coração, um bolo especial, faz tanto tempo que você não come um doce, um bolo, eu quero que você tenha o prazer de comer esse bolo da missivá do Humash. O pai naquela hora ficou tão comovido, tão mexido, ele começou a chorar. Lágrimas nos olhos, os olhos ficaram assim vermelhos. Ele se emocionou muito.
O filho, na hora que não entendeu o porquê que ele chorou, porque ele ficou um pouco envergonhado, né? Que ele deu o bolo assim, mordido de um lado, mordido do outro. Será que o papai se ofendeu um pouquinho que eu dei uma mordida no bolo? Não dei um presente pleno? O pai falou para ele: filho, eu vou te falar. Primeiro, eu estou emocionado pelo gesto que você fez, por mais que é uma coisa que você sonha com esse doce há tanto tempo, e você viu todos os seus amigos comerem, mesmo assim você quis dar para mim, só por isso aqui é uma coisa linda, maravilhosa. Mas o que mais me emocionou foi ver que esse bolo estava mordido 2 vezes. Sério, pai? Eu achei que... Eu fiquei até com vergonha de te dar desse jeito. Isso que te emocionou mais? Mas por quê? O pai falou: filho, eu vou te explicar. Na hora que eu vi que esse bolo estava mordido nos 2 lados, naquela hora eu pensei: nossa, como deve ter sido difícil para você ter abrido mão desse bolo para me dar. Deve ter sido uma tentação tão forte, prova disso que 2 vezes você chegou a morder o bolo. E mesmo assim você teve essa guerra interna e venceu. Então isso que você falhou 2 vezes e mordeu o bolo, para mim não é um problema. Pelo contrário, isso aqui só faz eu valorizar ainda mais o gesto que você fez. Isso mostra quão difícil foi para você fazer e mesmo assim você venceu e quis fazer esse gesto lindo e tão, sabe, de tanto de coração de dar esse bolo para mim. Como que eu estou feliz, agradeço a Hashem de ter um filho que nem você. Quando eu vi essa história, a pessoa que contou a história, ela falou uma coisa: pessoal, aprendi dessa história uma mensagem maravilhosa. Que muitas vezes na vida a gente está tentando melhorar, às vezes a gente tenta melhorar, né? Ser uma pessoa melhor, falar menos mal dos outros, se esforçar para cumprir melhor as mitzvot, tentar ser uma pessoa mais honesta, ser um melhor marido, uma melhor esposa. A gente tenta melhorar. Só que às vezes a gente tem momentos que a gente cai, a gente falha, a gente às vezes fala grosso com os outros, a gente depois se arrepende e tal. A gente está tentando, mas de repente, bum, a gente cai. Muitas vezes a gente fala: nossa, de novo eu caí, será que, acho que vou desistir, não é pra mim, não vai dar certo, acho que nunca vou conseguir atingir tal meta, nunca vou conseguir melhorar tal característica, eu sou um cara estressado, sou um cara nervoso, não adianta. Na hora que eu ficar nervoso, eu perco a cabeça e a pessoa acaba desistindo. Mas a gente tem que saber que nos momentos de queda, isso só mostra que é uma coisa que é muito difícil pra gente. Quando a Hashem vê que a gente está tentando, a gente está se esforçando para melhorar, para ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, uma pessoa mais boa, Deus está vendo o nosso esforço. Quando a gente cai, da mesma forma que aquele pai ficou emocionado com o filho, que apesar que ele mordeu, ele teve dificuldade, mesmo assim ele deu presente para o pai. Isso, Deus, ele vê: olha, tá difícil para você, prova disso que você caiu, mas você caiu e levantou depois e continuou lutando. Saiba que eu aprecio muito. E mesmo a tua queda, não fico nervoso com isso, que se eu vejo que você levantou depois, isso é uma prova do teu amor por mim. E que apesar que está tão difícil você fazer essa mudança na tua vida, mesmo assim você está lutando e não está desistindo. Pessoal, aqui tem uma mensagem incrível. Vamos tentar adaptar isso e saber que a gente tem... Rosh Hashanah é um momento de boas decisões, começar um ano novo, vida nova. E quando a gente toma boas decisões para o futuro, no começo a gente está motivado, mas o que sempre trava a gente é quando a gente tem uma queda ou outra e a gente acaba desistindo. Dessa história a gente tem que aprender que não é para desistir. E quando tem uma queda, isso só mostra pra gente que apesar de ser muito difícil, a gente já conseguiu manter durante um bom tempo e vamos continuar tentando e no final a gente vai vencer. E quando a gente fizer isso, Deus vai bater palmas pra gente e falar: olha, parabéns! Mesmo que você caiu, isso só prova o teu grande amor pra mim, porque você continuou tentando e no final você venceu. Tudo de bom, pessoal, e até a próxima.